Hoje à noite eu estarei encerrando a série Ando Devagar, porque já tive pressa. E para esse tema eu convido você a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 35. Gênesis 35. Assim que você encontrar o texto sagrado, eu te convido a se colocar de pé para juntos fazermos a leitura bíblica. Diz assim a palavra do bom Deus. Nós estaremos lendo do versículo 1 ao 15. Deus disse a Jacó: suba a Betel, estabeleça-se lá e faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Disse, pois, Jacó aos de sua casa e a todos os que estavam com ele: livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês, purifiquem-se e troquem de roupa. Venham, vamos subir a Betel, onde farei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia e que tem estado comigo, por onde tenho andado. Então entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que possuíam e os brincos que usavam nas orelhas. E Jacó os enterrou ao pé de grande árvore, próximo a Siquém. Quando eles partiram, o terror de Deus caiu de tal maneira sobre as cidades ao redor que ninguém ousou perseguir os filhos de Jacó. Jacó e todos os que ele estavam chegaram à Luz, que é Betel, na terra de Canaã. Nesse lugar construiu um altar e lhe deu o nome de El-Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele, quando fugia do seu irmão. Débora, ama de Rebeca, morreu e foi sepultada perto de Betel, ao pé do carvalho, que por isso foi chamado Alon-Bacute. Depois que Jacó retornou de Padã-Arã, Deus lhe apareceu de novo e abençoou, dizendo: seu nome é Jacó, mas você não será mais chamado Jacó, seu nome será Israel. Assim lhe deu o nome de Israel. E Deus ainda lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seja prolífero e multiplique-se. De você procederão uma nação e uma comunidade de nações, e reis estarão entre os seus descendentes. A terra que dei a Abraão e a Isaque, dou a você, e também aos seus frutos descendentes darei essa terra. A seguir, Deus elevou-se do lugar onde estivera falando com Jacó. Jacó levantou uma coluna de pedra no lugar em que Deus lhe falara, e derramou sobre ela uma oferta de bebidas, e a ungiu com óleo. Jacó deu o nome de Betel ao lugar onde Deus tinha falado com ele. Até aqui, que o bom Deus nos abençoe com a sua palavra nessa noite. Podem se assentar. Ando devagar porque já tive pressa. De que forma você tem andado? Você tem andado com pressa ou você tem andado devagar? De que forma você tem andado? Nós vimos aqui que Jacó optou andar devagar, não porque ele estava preocupado com a sua família, não porque ele estava preocupado com seus empregados, não porque ele estava preocupado com o seu rebanho. Ele andou devagar porque ele estava com pressa de se ver livre do seu irmão Esaú. Jacó, ele estava com medo de morrer, por isso que ele optou andar devagar. Na primeira mensagem dessa série, nós vimos que a pressa embaçou a visão de Jacó. Jacó, ele não conseguiu enxergar a realidade. Jacó estava enxergando aquilo que a sua consciência estava lhe mostrando. A consciência de Jacó era uma consciência pesada. Logo, o que Jacó estava enxergando era fruto de uma consciência pesada. A pressa também acabou contaminando a oração de Jacó. No capítulo 32, nós vamos ver Jacó citando os caminhos do Senhor.
o caráter do Senhor, as ações do Senhor. Todas as citações de Jacó em sua oração foram assertivas, porém Jacó orou com base não na confiança, mas sim no desespero. Jacó não confiou naquilo que ele confessou. A pressa acabou ditando as ações de Jacó. Jacó não agiu como sábio, ele agiu como tolo quando tentou comprar o favor de Esaú. Quando tentou comprar o perdão de Esaú com presentes, palavras de bajulação, sendo que Esaú havia decidido perdoar Jacó de forma voluntária e gratuita. Jacó foi um tolo. Na segunda mensagem da série, eu falei que a pressa levou Jacó ao fracasso. Jacó fracassou ao tramar, ao invés de confiar. No capítulo 33, nós vamos ver Jacó criando uma estratégia para se proteger, criando uma estratégia para proteger a sua esposa preferida. Sim, Jacó tinha mais de uma mulher, e também para proteger o seu filho protegido, ou melhor, preferido. Nós sabemos que a esposa preferida de Jacó era Rebeca. O filho preferido de Jacó era José. Ao fazer isso, Jacó trouxe um problema para dentro da sua própria casa. Foi aqui que os irmãos de José começaram a odiá-lo. Jacó fracassou ao prostrar-se, ao invés de manquejar. Era costume, tradição da época, naquele local, toda vez que duas pessoas se encontravam, elas se prostravam uma diante da outra e trocavam palavras de saudação. Esaú não fez isso. Esaú não se importou com a tradição, não se importou com o protocolo, ele estava com saudade do seu irmão. Já Jacó se prostrou, não porque ele estava se importando com a tradição, com o protocolo, mas porque ele estava tentando vender uma imagem para Esaú de quem ele não era. Ao se prostrar, Jacó estava tentando vender uma imagem de fraco para Esaú. E nós sabemos que fraco Jacó não era. Jacó não era um coitadinho. Um dia antes ele havia lutado com Deus, e dessa luta ele saiu ferido, ele saiu manquejando. E o manquejar aqui é uma demonstração de força. Agora Jacó contava com a força do Senhor, porém Jacó decidiu esconder o manquejar e resolveu se prostrar para passar uma imagem de quem ele não era. Fracasso. Jacó fracassou ao suplicar, ao invés de testemunhar. Nós vimos aqui que Esaú estava com seu coração aberto para a reconciliação. Esaú havia perdoado Jacó em seu coração, mas Jacó decidiu suplicar, usando desculpas esfarrapadas a fim de conquistar o perdão do seu irmão. Jacó fracassou ao prometer, porém não realizar. Jacó olhou para Esaú e disse: olha, vai indo na minha frente, vai. Logo, logo eu vou chegar na tua casa, eu vou almoçar com você, eu vou tomar café com você, eu vou jantar com você, eu vou dormir na sua casa, vai tranquilo que eu já vou indo. Esaú foi, e Jacó tomou um outro rumo. Jacó sendo Jacó. Jacó prometeu e não cumpriu. Quando nós olhamos para Jesus, Jesus ele não tramou, Jesus ele não criou estratégias, Jesus ele permaneceu no seu posto até o fim. Quando nós olhamos para Jesus, nós não vamos ver Jesus se prostrando diante de homens. Nós não vamos ver Jesus se prostrando diante de uma instituição. Nós não vamos ver Jesus se prostrando diante do tentador. Nós não vamos ver Jesus se prostrando diante do pecado. Nós não vamos ver Jesus tentando impressionar pessoas. Tanto é que ele sofreu consequência por isso. Jesus ele viveu a verdade e pregou a verdade. E quanto mais o povo conhecia Jesus, mais o povo se afastava de Jesus, porque duras eram as palavras de Jesus.
Enquanto nos dias de hoje as pessoas querem ouvir doces palavras, Jesus era comprometido com a verdade e sofreu a consequência por isso. Foi abandonado, crucificado. Este era o nosso mestre. Alguém que não tinha compromisso com pessoas, mas com o Pai, para o bem das pessoas. Quando nós olhamos para Jesus, nós vamos ver Jesus revelando o Pai, testemunhando sobre o Pai, como também cumprindo uma promessa, morrendo por nós e nos garantindo que outra promessa será cumprida. Um dia Ele vai voltar para nos buscar, e eu creio nisso, porque o Deus que nós servimos, Ele é fiel. Na terceira mensagem eu falei sobre a última consequência da pressa. Jacó procrastinou em fazer a vontade de Deus. Jacó fugiu do centro da vontade de Deus. E ao fugir do centro da vontade de Deus, ele acabou se descuidando da sua família. E ali ele amargou uma tragédia, como também manchou a imagem de sua casa em terra estrangeira. E eu concluí a terceira mensagem da série, dizendo: Jesus deseja cuidar de você até o fim. Jesus cuida de nós até o fim. Jesus, Ele triunfa sobre as tragédias, como também Jesus veio para promover a paz, não para resolver uma tragédia, criando uma tragédia pior. E a mensagem de conclusão foi: mesmo resistindo ao Senhor, Deus nunca abandonou Jacó. Esta foi a última frase que eu citei no culto de domingo passado pela manhã. Mesmo resistindo ao Senhor, Deus nunca abandonou Jacó. Mesmo resistindo ao Senhor, Deus nunca abandonou você. Logo, esta noite é uma noite de recomeços para alguns. Assim como esse dia de Gênesis 35 foi um dia de recomeço para Jacó. Um dia de recomeço para Jacó também pode ser um dia de recomeço para você nessa noite. O comentarista vai dizer o seguinte sobre essa perícope de Gênesis 35. Ir de Gênesis 34 para Gênesis 35 é como sair de um deserto e ir para um jardim, de um pronto-socorro para uma festa de casamento. O ambiente de Gênesis 35 é de fé e obediência, e a ênfase é sobre a purificação e a renovação. Deus é mencionado 10 vezes no capítulo 35, e o nome usado para ele é El Shaddai, que significa Deus Todo-Poderoso. O melhor de tudo é que, no capítulo 35, vemos os peregrinos de Deus fazendo progresso e chegando ao lugar que Deus lhes havia ordenado. No entanto, o novo passo de fé dado por Jacó não evitou que passasse por outros problemas e provações. Jacó não se tornou um homem blindado a sofrimentos, a provações. Durante esse tempo de renovação, durante esse tempo de recomeço na vida daquele homem, Jacó sepultou o pai, a sua esposa mais amada, e para aumentar ainda mais o seu profundo sofrimento, seu filho primogênito cometeu um pecado horrível. Ser um cristão vitorioso não significa escapar das dificuldades da vida e apenas desfrutar de dias despreocupados. Antes, significa andar com Deus pela fé, sabendo que Ele está conosco e confiando que Ele nos ajudará para o nosso próprio bem e para a sua própria glória, independentemente das dificuldades que Ele permitir que passamos. E o comentarista vai concluir dizendo: o cristão que está amadurecendo não ora perguntando como posso sair dessa, mas sim o que posso aprender com isso. Jacó, ele aprendeu lições do passado, lições de um passado de fracasso, e ao recomeçar, ele recomeçou bem. Quais são as lições que você aprendeu com os desertos que você já passou?
Quais são as lições que você aprendeu com as tempestades, com as provações que você tem passado? Quais foram as lições que você aprendeu e tem aprendido com este cenário de pandemia ou pós-pandemia? Tais lições serão de extrema importância para o teu recomeço. Recomeçar bem exige, em primeiro lugar, obediência total. Se você deseja recomeçar bem, é preciso obedecer a Deus de forma integral, de forma total. Atente para o que diz o versículo 1 de Gênesis 35. Deus disse a Jacó: suba a Betel, estabeleça-se lá e faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Deus deu uma ordem para Jacó lá no passado. Deus chegou para Jacó e disse: Jacó, pega a sua família, pega os seus empregados, pega o seu rebanho, vai até Betel. Chegando em Betel, constrói um altar de adoração a mim. Lá no passado, o que Jacó fez? Ele foi até Siquém, ele construiu um altar ao Deus vivo, adorou o Deus vivo naquele lugar. Porém, a obediência de Jacó foi uma obediência parcial. Jacó experimentou tragédia em cima de tragédia em Siquém, porque ele estava desobedecendo ao Senhor. Recomeçar bem exige obediência total. Essa semana eu escrevi algo que diz assim: muitos dos problemas na vida cristã e na igreja local são resultado da obediência incompleta. Sabemos o que o Senhor quer que façamos, começamos a fazê-lo, mas então paramos. Quando não continuamos a obedecer a Deus e a realizar a sua vontade, até mesmo aquilo que fizemos começa a morrer. As palavras de Jesus para a igreja de Sardes também são adequadas para nós hoje. Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Não se engane, obediência parcial fere a santidade de Deus. Obediência parcial fere a santidade de Deus. Nas minhas férias, praticamente todos os dias, eu varri o apartamento. E um dia eu cheguei para o Joaquim e disse: Joaquim, larga o celular, pega um papel higiênico e vai lá e leva no banheiro, porque o que estava lá acabou. O Joaquim, ele foi com o celular jogando e com a outra mão ele pegou o papel higiênico e na hora dele botar no local ele deixou o papel higiênico cair no vaso. Eu disse: Joaquim, olha o que tu fez. Ah, pai, eu trouxe o papel higiênico. Sim, mas você me obedeceu de forma parcial. Eu pedi para você largar o celular, pegar o papel higiênico e levar ao banheiro. Você pegou o papel higiênico, foi até o banheiro, mas com o celular na mão. Isso é obediência parcial. Não se engane, obediência parcial fere a santidade do nosso Deus. Você deseja recomeçar bem, agora é obediência total. Em segundo lugar, recomeçar bem exige assumir o papel designado por Deus. Atente para o que diz o versículo 2 ao 4. Disse, pois, Jacó aos de sua casa e a todos os que estavam com ele: livre-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês. Purifiquem-se e troquem-se de roupa. Venham, vamos subir a Betel, onde farei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia e que tem estado comigo, por onde eu tenho andado. O papel de Abraão era ser pai de uma grande nação, ser pai de um povo diferenciado, ser pai de um povo separado. O papel de Isaac era dar continuidade a esse projeto, como também o papel de Jacó.
Mas ao invés de conduzir a sua família à adoração ao Deus vivo, ao invés de conduzir os seus empregados à adoração ao Deus vivo, ao invés de conduzir o seu povo à adoração ao Deus vivo, Jacó negligenciou a sua tarefa. Jacó não exerceu a sua função. E quando nós olhamos para o texto sagrado, nós vamos ver este povo adorando outros deuses. Nós vamos ver este povo replicando as práticas dos povos pagãos que os cercavam, que por sinal eram práticas abomináveis aos olhos de Deus. Um povo que era para ser diferenciado, um povo que era para ser separado, por falta de liderança, estava entregue aos padrões das trevas. Este povo estava vivendo em profundas trevas. E agora aqui no seu recomeço, nós vamos ver Jacó assumindo o seu papel. Jacó chegando para a sua família, para os seus empregados, para o seu povo e dizendo: arrependam-se, purifiquem-se, consagrem-se. Recomeçar bem é assumir o seu papel diante de Deus. Você tem um papel diante de Deus, como também diante das pessoas que Deus colocou ao seu redor. E este papel, ele é intransferível. Este papel é intransferível. Recomeçar bem exige, em primeiro lugar, obediência total. Em segundo lugar, exercer a função. Em terceiro lugar, confiar. Confiança. Atente para o que diz o versículo 5. Quando eles partiram, o terror de Deus caiu de tal maneira sobre as cidades ao redor que ninguém ousou perseguir os filhos de Jacó. Antes, Jacó havia confiado na sua própria estratégia, havia confiado no seu próprio instinto. E qual foi o resultado? Tragédia em cima de tragédia. Sua filha Diná, única filha mulher, foi violentada. Os seus filhos acabaram assassinando os homens de Siquém. Enquanto Jacó decidiu confiar na sua própria força, o seu coração estava experimentando profunda agonia. Ao olharmos para o capítulo 34, quando Jacó se deparou com aquela chacina, Jacó pensou: como que eu vou sair daqui? Deus me mandou ir para Betel, eu preciso ir para Betel. Chega de procrastinar, chega de fugir do Senhor, mas como eu vou chegar lá, essa hora, nessa etapa do campeonato, ou nessa altura do campeonato, todos os povos que cercam Siquém, até Betel, já estão sabendo o que a minha família fez. Com certeza nós vamos morrer, com certeza eles vão nos ferir, com certeza nós não vamos chegar onde Deus nos prometeu estar. Mas esse versículo 5 vai nos mostrar que quem protegeu Jacó e sua família foi o próprio Deus. Jacó chegou naquele lugar em segurança, porque Deus guerreou aquela guerra por Jacó, porque o Deus que promete, Ele cumpre. O Deus que nós servimos cumpre. Recomeçar bem significa confiar no Senhor, apenas no Senhor. Em quem você tem confiado? Você que nessa noite precisa recomeçar, você tem confiado em quem? Enquanto Jacó confiou na sua estratégia, ele acumulou tragédia em cima de tragédia. E o último ponto dessa mensagem: recomeçar bem exige adorar. O versículo 6 ao 8 vão dizer assim: Jacó e todos os que com ele estavam chegaram à Luz, que é Betel, na terra de Canaã. Nesse lugar construiu um altar e lhe deu o nome de El-Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele, quando fugia do seu irmão. Débora, ama de Rebeca, morreu e foi sepultada, perto de Betel, ao pé do carvalho, que por isso foi chamado Alon Bacute.
ao chegar em segurança ao destino escolhido por Deus, pela primeira vez, Jacó cumpriu uma promessa. Pela primeira vez, Jacó cumpriu uma promessa agora de forma integral. Jacó adorou a Deus no lugar certo. Nós fomos criados para adorar. Quando nós não adoramos o Deus verdadeiro, nós adoramos outras coisas. Irmãos, esta outra coisa tem nome, se chama ídolo. Estas outras coisas têm nome, se chamam ídolos. Ídolo é tudo aquilo que rouba o lugar de Deus em nossas vidas. Logo, adorar ídolo é pecado. E nós vamos ver aqui na história de Jacó, no capítulo 32, 33, 34, quem era o ídolo de Jacó. Jacó era o seu próprio Deus. Jacó lutava para ser adorado. Quando nós olhamos para a história da família de Jacó, dos empregados de Jacó, do capítulo 32, 33, 34, nós vamos ver quem eram os ídolos daquele povo. Eram os deuses pagãos da vizinhança. Mas Jacó, no capítulo 35, ao recomeçar, ele decide recomeçar bem. A partir de hoje, o Senhor é o único que é digno de ser adorado. Jacó fez a frente. E nós vamos ver aqui o seu povo repetindo o exemplo do seu líder. O seu povo entregando os ídolos, entregando tudo aquilo que não pertencia ao Deus vivo. Porque agora, a partir daqui, a história de Jacó seria uma nova história. Recomeçar bem significa adorar o objeto certo, a pessoa certa. E a pergunta que eu te faço aqui: a quem você tem adorado? Você tem adorado a si próprio? Você tem adorado uma pessoa, uma instituição? Você tem adorado a quem? Quem é o teu Deus? O comentarista vai dizer o seguinte: a restauração de Jacó havia se completado. Estava de volta ao lugar que Deus havia escolhido para ele. Havia oferecido sua própria vida e seus sacrifícios ao Senhor. O Senhor havia lhe falado, e as promessas da aliança haviam sido reafirmadas. Saíra da casa de Labão e chegara à casa de Deus. E apesar de ainda ter muito que aprender sobre a sua caminhada com o Senhor, Jacó estava começando a ser Israel e a viver como um príncipe, ao invés de um mendigo. Jacó passou a viver como um príncipe, ao invés de um mendigo. Deus mudou a sorte daquele homem, assim como mudou a sorte do Ayrton, que morava debaixo de uma ponte. Deus tirou Jacó daquela situação para fazer dele um príncipe, Ayrton. Eu quero concluir essa mensagem dizendo: agora eu ando devagar, porque já tive pressa. Recomeçar bem exige obediência total. Recomeçar bem exige assumir o papel designado por Deus. Recomeçar bem exige confiar. Recomeçar bem exige adorar. Foi isso que Deus falou comigo nas minhas férias. No primeiro dia de férias, tive um problema na freeway. Minha Kombi se estragou. Mas antes da minha Kombi estragar, eu passei por um senhor que estava com a sua Kombi estragada. Não parei para ajudá-lo. Se não bastasse isso, buzinei e ainda fiz tchauzinho. Depois de 1 quilômetro, ele parou para me ajudar. E ali Deus começou a falar comigo. Durante 2 horas eu ouvi essa frase: tu não me ajudou, mas eu parei para te ajudar. Eu ouvi essa frase depois de 2 horas: você é guri, eu já fui guri também. Quando eu era guri, eu andava sempre com pressa, porque o meu objetivo era chegar, não desfrutar o caminho, o percurso. E ele disse: por querer andar depressa, eu matei a minha família, eu matei a minha vida profissional. E eu acredito que você também esteja fazendo isso. Provavelmente
você está matando a sua família. Você está matando a igreja que você disse que você pastoreia. Você é capaz de matar qualquer pessoa, porque você não consegue aproveitar o percurso. Você só quer chegar. E ali aquele homem falou para mim e disse: Tiago, não perca a tua vida como eu perdi a minha. Aproveita o percurso, porque é no percurso que nós temos a oportunidade de ajudar pessoas. No outro dia, o meu devocional foi em Gênesis 32, 33, 34, 35. E ali Deus começou a falar comigo sobre o que eu ouvi do seu Abelardo. Lembrando que durante 2 horas eu fui massacrado por aquele senhor, dizendo: eu te ajudei e tu não me ajudou. Eu te ajudei e tu não me ajudou. E eu não tive coragem de olhar nos olhos dele e dizer que eu era pastor. No final da conversa ele olhou para mim e disse: parceiro, o que você faz da vida? E eu com muita vergonha disse: pastor. Ele olhou para mim e disse: bonito, né? Tu não conhece aquela passagem bíblica que fala sobre o bom samaritano? Eu conheço e parei para te ajudar. Deus começou a me martelar isso no meu coração. E no meu último dia de férias, arrumando as malas para voltar para casa, peguei minha família, botei dentro da Kombi, e adivinha quem nós encontramos? Parado na estrada, parado à beira do caminho, o seu Abelardo. E ali nós paramos. E a primeira coisa que nós fizemos, ou que eu fiz, foi dar um abraço naquele homem. Eu saí correndo e dei um abraço naquele homem. Eu disse: Deus me deu uma oportunidade de reencontrar você. Parado na beira do caminho. A partir dali nós conversamos praticamente todos os dias. E eu aprendi com o seu Abelardo, eu aprendi com o Jacó, que o melhor da vida não é chegar, mas é aproveitar o percurso. É no percurso que eu tive a oportunidade de abraçar o seu Abelardo e dizer: agora eu parei, fala agora. Eu me vinguei dele, para falar a verdade. Deus me ensinou grandes lições. Grandes lições. É no percurso que eu tenho a oportunidade de ajudar pessoas. E eu voltei para casa disposto a andar devagar pelo bem da minha família. Não porque eu tenho medo de Esaú. Eu voltei disposto a andar devagar por amor a essa igreja. Não porque eu tenho medo de Esaú. Eu optei a andar devagar por amor ao meu Deus. Porque é no percurso que Deus deseja me usar. É no percurso que Deus deseja usar você. Recomece. Eu recomecei. Eu recomecei. E você? O que você vai fazer? Ainda há tempo de recomeçar. Eu quero orar por você nessa noite, que deseja recomeçar, mas até aqui você tem obedecido a Deus de forma parcial. Obedecer a Deus de forma parcial é ferir a santidade de Deus. Deus deseja obediência total. Se você está obedecendo a Deus de forma parcial, esta noite é uma noite de recomeços. Eu quero orar por você que ainda não assumiu o seu papel. O seu papel é intransferível. Se você ainda não assumiu o seu papel, nessa noite assuma, para a honra e glória do nome do bom Deus.